É com muita satisfação que realizamos hoje essa sessão solene do Congresso Nacional para comemorar os 190 anos da fundação dos cursos jurídicos de Olinda e de São Paulo, os dois primeiros cursos superiores de direito estabelecidos no país. Trata-se, de fato, minhas senhoras e meus senhores, de uma data que não é apenas um evento importante na história do ensino superior no Brasil, mas é também um marco e uma referência significativa na nossa própria história política. Vale aqui lembrar o momento em que essas escolas foram criadas. O Brasil era um país, então, recentemente independente. 3 anos antes, uma Constituição havia sido promulgada. Uma nova ordem política e jurídica se instalava no país. Era imperativo criar novos quadros que dessem sustentação ao Estado nascente e fomentar uma cultura política e jurídica autóctone, que correspondesse, sou engenheiro, gente, não sou do meio jurídico, que correspondesse às pretensões de autonomia da nova nação. Mas, mesmo sendo engenheiro, uma aspas aqui no discurso, fiz questão de fazer essa referência especial à Ordem dos Advogados do Brasil, sabendo que a Ordem está toda reunida hoje e amanhã aqui no Distrito Federal. Foi muito em cima, mas mesmo assim, com a deferência especial a mim, do nosso nobre presidente da Casa, senador Eunício Oliveira, ele me concedeu a possibilidade da gente fazer essa justa homenagem hoje, doutor Lamáquia. Eu, inclusive, quero agradecer minha advogada querida, se levanta aí, minha assessora, doutora Iara, né? A Iara Bastos foi uma entusiasta para nos ajudar nisso, inclusive alertando-nos da questão daquele importante projeto que estava correndo aqui na casa, que vários senadores assinaram, inclusive eu fui um deles, porque aqui nós nunca negamos nenhum tipo de democracia para poder discutir as questões no plenário. E que depois vimos que tratava de uma questão protelatória e eu comecei a retirar as assinaturas e foi uma carrada de gente retirando a assinatura, de modo que ficaram apenas 3 assinaturas e ganhamos o tempo necessário, graças a essa ação que fiz depois que a doutora Iara avisou a Vossa Senhoria e avisou também o nosso querido doutor Costa Couto, as providências foram tomadas e ainda bem conseguimos agilizar o expediente e seguiu-se para a Câmara, ok? Então, doutora Iara, obrigado. Obrigado, doutor Lamáquia. Foi já durante a Constituinte, em 1823, que a ideia de preceder a instalação de universidades no Brasil pela criação de cursos jurídicos apareceu pela primeira vez. A proposta não vingou junto com a Constituição, mas 4 anos depois ganha a forma de lei que criou os cursos de Olinda e de São Paulo, 2 importantes cursos. Precisou-se ainda de algumas décadas para que os cursos elevados à categoria de faculdades no início dos anos 1850 ganhassem consistência e começassem a realizar as esperanças que levaram à sua criação, em especial a de formar uma elite que pudesse conduzir o processo de formação não só do Estado Nacional Brasileiro, mas também da própria nacionalidade em sentido mais amplo. E devemos reconhecer, minhas senhoras e meus senhores, que as 2 faculdades não decepcionaram no desempenho desse papel formador. Basta considerarmos a longa lista de personagens importantes de nossa vida política e cultural que passaram pelos bancos dessas escolas. Eusébio de Queiroz, para citar apenas um desses nomes, estava na primeira turma formada pelo curso de Olinda em 1832. Já em Recife, para onde foi transferida a faculdade na década de 1850, por lá estiveram Tobias Barreto, todo mundo sabe a importância de Tobias Barreto na literatura brasileira, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, está ali o Rui Barbosa, tanto que ele é importante para o Congresso Nacional, nosso José Maria Paranhos da Silva Júnior, o Barão do Rio Branco. A diplomacia brasileira é referência hoje ainda devido a Barão do Rio Branco, né? E Silvio Romero, entre tantos outros que se formaram nessas faculdades. Pela Faculdade de São Paulo, além de grandes nomes da literatura brasileira, como Álvares de Azevedo, também um grande literata brasileiro, Castro Alves, Monteiro Lobato e Randu Nassar, passou também um grande número de protagonistas de nossa história política, entre eles vários ex-presidentes
vários ex-presidentes, de Prudente de Moraes a Michel Temer, que passaram por São Paulo. E eu tive a honra da minha filha ser aprovada no Largo de São Francisco também, mas ela optou pelo direito público e veio formar na UNB. Ela fez na UNB e não fez lá no Largo de São Francisco o curso de direito dela. Tá? Mas ela foi aprovada devidamente no Largo de São Francisco. Com muita pertinência, minhas senhoras e meus senhores, o dia em que foi promulgada a lei que instituiu esses dois cursos jurídicos, o dia 11 de agosto, foi escolhido para celebrarmos os advogados. Nada mais justo, então, que aproveitemos a oportunidade dessa comemoração para prestar também uma homenagem aos advogados brasileiros e ao seu papel fundamental na garantia de acesso à justiça. O artigo 133 da Constituição Federal afirma categoricamente que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Não há justiça, portanto, sem a intermediação da figura do advogado. É esse o princípio que nossa lei maior reconheceu e fixou em seu texto. Em última instância, é a lei, efetivamente, que é a garantia da justiça, mas o advogado é seu instrumento. Sem esse intermediário que faça a ligação entre o cidadão comum e a abstração das normas e das instituições, não seria exagero dizer que a justiça seria só um ideal ou uma inspiração, a qual dificilmente teríamos acesso. Isso é tanto mais verdadeiro, minhas senhoras e meus senhores, quanto mais complexo se torna o mundo em que vivemos. Nossa vida social, com sua inevitável mistura de cooperação e de conflito, necessita duplamente da intermediação promovida pela função do advogado, seja para ajudar a definir os termos da cooperação e torná-la possível, seja para restabelecer o equilíbrio eventualmente perturbado pelos conflitos. Na delicada ecologia de instituições e de normas que constituem o nosso habitat social, o advogado é uma figura essencial para manter o equilíbrio. Sem ele, mesmo o melhor ambiente institucional acaba degenerado. Mas, particularmente, minhas senhoras e meus senhores, pensando agora em nossa história, não é possível narrar a evolução política de nosso país, da independência até hoje, sem reconhecer o protagonismo assumido por grandes figuras de juristas. Este ano, aliás, marca também o 40º aniversário da Carta aos Brasileiros, redigida e lida corajosamente pelo jurista Gofredo da Silva Teles Júnior, em 8 de agosto de 1977, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, repudiando o regime militar. O texto e o ato de sua leitura marcaram um momento importante de reflexão. Justamente quando o governo tentava garantir o controle do poder legislativo, implantando um conjunto de medidas restritivas para as eleições que se realizariam no ano seguinte. Por tudo isso, minhas senhoras e meus senhores, pelo papel social e pela função pública que desempenha e pela contribuição política que historicamente deram ao nosso país, quero aqui louvar todos os advogados e advogadas brasileiros na passagem de seu dia comemorativo. A todos e a todas, minhas congratulações e meus sinceros agradecimentos. Para concluir, quero aqui deixar uma saudação especial à Ordem dos Advogados do Brasil, órgão representativo dos advogados e também uma força política sempre relevante em nosso país. Eu sempre fui um braço aqui na defesa da ordem, porque eu sei da importância da ordem, eu sou um engenheiro, não estou aqui só para defender o CREA, e nem o CONFEA, e nem o regime da minha praia. Estou aqui para defender o Brasil. E eu sei o tanto que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade fundamental para o Brasil da legalidade, para o Brasil sem corrupção, para um Brasil que caminha os caminhos corretos. Tá?
Então, a defesa que a OAB faz dos advogados e de sua profissão confunde-se com a defesa dos valores de democracia e do Estado de Direito. E não poderia ser de outra maneira, dada a natureza da função do advogado e sua relação com a prestação jurisdicional e a concretização da justiça, tal como reconhece a nossa Constituição. Em nome do Senado Federal, que representa os estados e também o povo brasileiro, parabenizo a todos os advogados e advogadas do Brasil, dirigindo essa saudação ao senhor Cláudio Pacheco Prats Lamáquia, na condição de presidente da OAB, e ao senhor Juliano da Costa Couto, na condição de presidente da OAB, seção DF, aqui solenemente representado pelo nosso nobre doutor Jackson Domênico, uma pessoa que muito nos honra aqui no Distrito Federal. Que continue a desempenhar essa função fundamental e esse papel indispensável para nosso esforço de construir uma sociedade mais justa e um país cada vez mais comprometido com os ideais democráticos. As faculdades de Direito de São Paulo e Recife, cuja fundação hoje comemoramos, deixo aqui a expressão de toda a minha admiração pela contribuição incomensurável que nesses 190 anos de história já legaram ao país. A todos os professores e servidores, dirigentes, alunos e ex-alunos dessas prestigiosas escolas, minhas congratulações. Também às demais universidades do Brasil,